Boa noite, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Na sua vida, Deus proverá. Mais uma oração dessa campanha que tem sido bênção. Muitas pessoas têm enviado testemunhos dessa campanha, dessa oração. E nessa noite, nesse horário sagrado, que é a hora da viração, a palavra de Deus diz que essa é a hora que Deus visita o homem. Então eu peço a Deus que te visite nesse momento. E a minha oração nessa noite é para que toda ação, escute com atenção, toda ação do inimigo em alguma área da tua vida, toda ação que estiver acontecendo, toda ação, todo agir, todo trabalhar do inimigo em alguma área da tua vida, que nessa noite venha cair por terra, venha bater em retirada. Eu quero te falar algo muito importante. Existem pessoas que elas veem que existe um problema se levantando em alguma das áreas da sua vida e elas esperam a situação agravar, piorar para elas tomarem alguma atitude. Seja em oração, seja em ação, elas demoram muito. E eu vou te falar uma coisa como homem de Deus, como profeta. Assim que você consegue entender, assim que você consegue visualizar que você está passando algum problema em alguma área da tua vida, você tem que buscar o mais rápido possível, ou com a ação, porque tem coisas que não é Deus que irá resolver, tem coisas que dependem da sua ação. Você entende o que eu estou falando? Existem situações em nossa vida que dependem da nossa ação, da nossa atitude, que depende de nós fazermos algo. E existem situações que se levantam, que aí é só Deus. Aí você vê que é um ataque espiritual, você vê que é algo espiritual que sozinho, você não irá conseguir. Aí você tem que orar. Então existe a ação e existe a oração. A ação é aquilo que você deve fazer, que só você deve fazer. E aquilo que você deve fazer, aquilo que você pode fazer, na verdade, Deus não vai mover um dedo, porque Ele sabe que você pode fazer. Agora, aquilo que você não pode fazer, quando você ora, Deus faz. Eu quero falar algo muito importante, muito sério nessa noite antes de orar. A nossa oração vai ser muito forte. Eu tenho certeza que Deus vai trazer providência em todas as áreas da sua vida. Mas a minha oração nessa noite foi algo que eu senti da parte de Deus. É para que Deus venha quebrar toda a ação do inimigo, desfazer, enfraquecer, fazer cair por terra toda a ação do inimigo em alguma área da tua vida. Meu bispo, na minha vida eu estou sentindo que o inimigo está querendo agir, trabalhar na minha área sentimental, a minha área financeira, familiar. Eu quero que você escreva aí abaixo, não precisa escrever o problema. Escreve só a área para ficar registrado aqui nessa oração e eu vou orar, tá bom? Você que está entrando aqui nessa noite pela primeira vez, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Eu digo só que todos os dias, aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. E se você está aqui é porque Deus tem sim um propósito, um plano na tua vida e que dê tudo certo para você. Se além da oração que eu irei fazer por você agora à noite, se você deseja que eu venha estar orando por você todos os dias, apresentando o seu nome para Deus 3 vezes ao dia, olha aqui abaixo, você verá a palavra inscrever-se. Você clica, é gratuito, tá bom? Quando você clica aí abaixo na palavra inscrever-se, o próprio YouTube, ele vai escrever o seu nome nesse canal, que é uma corrente de oração. E todo dia eu vou estar apresentando a Deus, certo? Então clique aí na palavra inscrever-se. E peço também agora que todas as minhas ovelhas cliquem aqui, ó, no símbolo do gostei, tá bom? É uma mensagem que você manda para o YouTube, que aquilo que eu falo aqui não é ruim, não é desrespeitoso. Então ele faz com que outras pessoas conheçam essa corrente de oração. Eu estou com a Bíblia aberta aqui no livro de Salmos, no capítulo 42 e no versículo 7. E esse versículo diz assim: um abismo chama outro abismo,
Esse versículo é um pequeno versículo, mas é uma verdade muito poderosa. Um abismo chama outro abismo. O que é um abismo? Abismo é um lugar onde a pessoa cai, né? É um lugar onde uma pessoa cai, representa a queda. Então, o próprio Deus está falando. É como se Deus estivesse falando assim: filha, vigia, filho, vigie. Um abismo chama outro abismo. Você já observou que às vezes a vida da pessoa está tudo bem, tudo tranquilo, não tem nenhum problema. Aí às vezes acontece um problema. Depois daquele um problema aparece vários, um atrás do outro. É isso que a Bíblia aqui está dizendo. Um abismo chama outro abismo. Um problema chama outro problema. Por isso que a direção que eu estava falando aqui há minutos atrás, que quando você está observando que um problema surgiu na sua vida, você tem que tomar uma atitude, seja ação ou oração. Essas duas atitudes têm que ser tomadas. Isso aqui eu posso resolver, então eu vou resolver. Você não pode dar tempo. Você não pode ficar dando tempo, porque problema, com o tempo o problema resolve. Não, com o tempo o problema fica maior. Além de ficar maior, ele traz outros problemas. Um problema chama outro problema. Então, quando você identifica um problema na tua vida, em alguma área da tua vida, você tem que resolver logo. Imagina o casal. Aconteceu algo e aí a mulher, ela ficou chateada com o marido. O marido ficou chateada com a mulher, com a esposa. O que é que a própria Bíblia, ela ensina? Que você não deve deixar o sol se pôr brigado com a pessoa que você ama. Você não pode deixar o sol se pôr, o dia mudar, por ser brigada, porque às vezes é uma birra, às vezes é uma besteira, que a pessoa não vai, ele na hora não pede perdão, não pede desculpa. E ali, daquele briguinha, daquela birrazinha que poderia se resolver rápido, acontece uma briga gigante. Mas por quê? Porque deixou aquela situação correr, porque não nos chamou na hora para conversar. O relacionamento tem que ser assim. Se acontece alguma coisa, tem que chamar, conversar. Quem tiver que pedir desculpa, peça desculpa e resolve o problema. Então, às vezes, coisas pequenas tornam-se coisas grandes. Por quê? Porque no começo, quando começou o problema, a pessoa não tomou uma atitude logo para resolver. A mãe, ela olha para o filho. A mãe conhece. Quem é que mais conhece o filho depois de Deus? A mãe. A mãe olha para o filho adolescente. Ela vê que ele está meio estranho. Ele está com um comportamento estranho, tá? Ela vai ficar olhando e vai dizer: eu vou esperar. Não espere, não. Não espere, porque quem espera para ver, vê demais. Quem espera para ver, vê demais. Se você está vendo que... Isso aqui é só exemplos. O filho chama, conversa, vê o que está acontecendo, vê com quem ele está andando, vê quais são as amizades dele. Você entende o que eu estou falando? Vê quais são as amizades dele. Então é a pessoa identificar o começo de um problema e não deixar. Eu vou deixar. Não deixe, porque um abismo chama outro. Um problema chama outro. Então, quando você identifica um problema logo no começo, esse problema aqui, como é que você resolve ele? Com qual atitude eu resolvo esse problema? É com ação ou com oração? Isso aqui eu mesmo resolvo, então eu vou resolver. Não, isso aqui é uma coisa que só Deus pode resolver. É um problema que só Deus pode resolver. Então eu vou orar. Eu vou começar a orar e eu acredito que Deus vai entrar com providência. E pode ter certeza que o mal, ele é repreendido. O mal, ele é repreendido, o mal, ele cai por terra. Amém, ovelha querida? Nessa noite, a minha oração por você, eu sinto que tenho que orar por isso. Para que o Senhor venha repreender toda e qualquer ação do inimigo em alguma das áreas da sua vida. Deus sabe qual é e você também sabe qual é. Eu vou orar. Amém? Nós vamos agora orar. Nós vamos orar o Salmo 23 nessa noite com muita fé. Eu creio que na sua vida Deus proverá e que toda ação do inimigo em alguma das áreas da sua vida caia por terra, bata em retirada. Dessa oração também aqui eu quero incluir todas as vidas, as pessoas, né, nossos irmãos que estão no Rio Grande do Sul. Nós estamos orando muito, né,
E aquilo que eu ensinei aqui, tem coisas que pedem a nossa ação, tem coisas que pedem a nossa oração. Nesse caso lá do Rio Grande do Sul, são as duas coisas, a nossa ação e a nossa oração. Tá certo? Nós vamos agora, então, orar o Salmo 23. Eu vou colocar aqui o fundo de oração. Eu quero que você, com muita fé, faça essa oração comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Pai, eu peço a Ti nesta noite, porque Tu és o Deus que está no controle, Tu és o nosso Pai, Tu és, meu Deus, aqui que nos guarda, que nos protege. Nessa noite eu quero Te pedir, nesta campanha, meu Pai, chamada Deus Proverá, Pai, eu Te peço que a área da vida da Tua filha, do Teu filho, que está passando, Pai, por uma ação do inimigo, que está acontecendo uma ação do inimigo, uma ação do adversário, que venha agora nesse momento ser repreendido, que venha cair por terra, perder a força, que o mal pelo caminho que veio volte, e que a bênção do Senhor, Pai, esteja sobre a vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Levante uma das suas mãos e receba essa profecia. Eu profetizo que na sua vida espiritual, Deus proverá. Na sua vida sentimental, Deus proverá. Na sua vida financeira, Deus proverá. Na sua saúde, Deus proverá. Na sua família, Deus proverá. Deus trará provisão em todas as áreas da sua vida. E você diga, eu creio. Diga, eu tomo posse. Com muita fé, ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz, amém. Diga, graças a Deus. Amém. Na sua vida, Deus proverá. Ovelha querida e amada, antes de você sair, eu peço a todas as minhas ovelhas que antes de sair, compartilhe essa oração com 7 pessoas. 7 é o número de Deus. Quando você fizer isso, eu profetizo que as bênçãos que você enviar hão de voltar para a sua vida muito mais forte. Coloque o link dessa oração no seu status também, tá bom? Meia-noite nós vamos voltar orando 7 minutos na presença de Deus, tá bom? Te amo, ovelha querida. Deus te abençoe.